Para tudo na vida a gente precisa de equilíbrio, não é mesmo? Precisamos de equilíbrio para consumir melhor, para administrar melhor nosso dinheiro, precisamos de equilíbrio para manter uma rotina saudável, para ter regularidade na atividade física, para conseguir organizar a rotina de casa, a comida para o dia a dia de forma prática. Precisamos de equilíbrio para trabalhar melhor, trabalhar menos, para ter disciplina com os horários. E quando é que nós estamos em desequilíbrio? O desequilíbrio ele vem quando a gente está nos auto-sabotando, estamos comendo demais sem pensar no que está fazendo, ou quando estamos com a baixa autoestima, quando temos dificuldade de perceber a importância de se cuidar, quando já achamos que não vale mais a pena treinar e se dedicar tanto assim à nossa saúde, e já pensa que não vale a pena nem passar aquele filtro solar no rosto ou beber aquela quantidade de água. E geralmente isso acontece, esse estado de desequilíbrio, ele é comum quando acontece uma mudança de foco, uma mudança de prioridades ou prioridades que a gente precisa acrescentar na vida da gente. Por exemplo, quando você se casa e precisa, além de cuidar de você, precisa de cuidar da rotina da casa, precisa organizar várias coisas. E esse estado de desequilíbrio, ele é muito frequente aparecer quando entram outras áreas em nossa vida como prioridade, por exemplo, quando você se casa e precisa se adequar à nova rotina, ou quando acontece uma mudança no seu trabalho, ou você muda de trabalho e aí você tem tantas adaptações para fazer que você já acha que não vale a pena ou não pode parar para fazer uma refeição. E assim também quando você começa um relacionamento novo, quando você fica noiva, ou uma viagem de férias. E por que falar sobre isso? Afinal, estamos todos buscando equilíbrio hoje em dia. Equilíbrio nas relações, com o marido, no trabalho, equilíbrio com o dinheiro. E com a alimentação, então, nem se fala. Acho que esse é um dos maiores desafios para nós atualmente. E nós, mulheres, com tantos papéis para serem equilibrados, a gente precisa ser uma boa esposa, uma profissional de sucesso, a gente precisa dar conta da rotina da casa, compras e além de tudo ter um corpo sarado, estar sempre em forma. Eu sei bem como é isso. E vejo muitas pacientes nesse dilema. Parece que a gente sempre está bem numa área, mas está devendo em outra. E para entender mais isso, eu venho há alguns anos estudando áreas complementares da nutrição. Então, além de estudar a fisiologia do corpo humano, a bioquímica, eu também venho estudando muito o comportamento, os padrões de comportamento, a força do inconsciente que nos move, os sistemas familiares, a neurociência. Enfim, aprendizado nunca é demais. E eu entendi que a vida é assim mesmo, é movimento. O estado de equilíbrio é movimento. Fica comigo que eu vou te explicar o que é isso, o que é o equilíbrio e como alcançá-lo de fato, principalmente na alimentação. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E quando falamos em equilíbrio, falamos de dose. Tudo na vida depende da dose. Até o que é bom, na dose errada faz mal. E o equilíbrio é a capacidade de perceber essa dose, o momento de aumentar, de diminuir ou de retirar algo da nossa vida. E a maioria das coisas não precisam ser retiradas, elas precisam ser ajustadas. E eu quero te convidar a refletir sobre a dose que você tem usado em cada área, em cada situação da sua vida. O amor, por exemplo, em dose excessiva ou em desordem é prejudicial. Equilíbrio fala sobre dose e sobre sintonia. Sintonia é o resultado da dose bem administrada, da dose adequada. E como perceber se estamos em sintonia? Como alcançar esse estado de sintonia? Para estarmos em sintonia é necessário estarmos presentes, com atenção no aqui e agora. É necessário uma percepção do nosso próprio corpo, das sensações que temos em cada situação, percebendo os efeitos de cada passo que damos na vida. Vou repetir: os efeitos de
cada passo que você dá na vida, em todas as situações, em todo momento. Tudo que fazemos gera um efeito. Se o efeito é bom, é um bom sinal. Se o efeito é ruim, também está te dando um sinal. E aí você vai avaliar o que fazer em cada uma dessas situações. Até a água, que é isenta de calorias, que é natural, é vital. Se você ingerir em excesso, vai te gerar problemas. Experimenta beber uma grande quantidade de água de uma vez para você ver o desconforto que você sente. Até a água em excesso pode levar à morte por hiponatremia. Sintonia só é possível em estado de presença, de total percepção no aqui e agora. Pés no chão, conexão com a respiração, com o seu corpo. É necessário sair do modo automático, do estado anestesiado. Olhar à sua volta, sentir o cheiro, perceber os sons, as cores. E assim, exercitando as suas percepções daquilo que é adequado ou não em cada situação. Você vai ter equilíbrio à medida que você vai percebendo cada passo que é necessário dar diante de uma vontade, diante de uma necessidade, diante de uma decisão. Nesse momento, junte a dose com a sintonia. Você tem uma decisão a tomar. Você escolhe um caminho. Dá um pequeno passo em direção a ele. Observa o efeito. Se você perceber que o passo foi grande demais, volte um pouco atrás e observe novamente o efeito. Em constante ajuste, em constante movimento, todo o tempo, sempre. E nesse movimento você percebe que equilíbrio também precisa de uma certa flexibilidade. Flexibilidade para ir, para regredir quando for necessário, ajustando sempre em um movimento contínuo. Equilíbrio não é estático. Você não conquista um equilíbrio e pronto. A vida é movimento. Eu encontrei esses dias na internet um vídeo que ilustra muito bem essa situação do equilíbrio e eu queria compartilhar aqui com vocês. É um vídeo muito interessante e até engraçado. Olha só. Observe esse homem que permanece de pé, equilibrando. Ele parece estar dançando. Veja como ele sabe dosar o quanto ele vai jogar o seu corpo, sentindo o quanto que ele precisa inclinar mais para baixo, para um lado ou para o outro. E nesse movimento ele usa também da flexibilidade para se manter em equilíbrio. Olha como ele é flexível. E assim ele vai levando de forma prazerosa e leve. Ele parece não estar nem fazendo esforço nenhum, ele está se divertindo. Enquanto os outros estão tensos, assustados, percebem? E o que fazer quando você se perceber em um estado de desequilíbrio ou em uma situação de risco? Vamos trazer para uma situação bem prática, bem real. Por exemplo, você está numa festa infantil e tem lá uns docinhos, uns salgadinhos que você ama, mas você quer se manter equilibrado, afinal você precisa emagrecer. O que fazer nessa situação? Como conseguir o equilíbrio nessa situação? E é aí que entra a dose, a sintonia e a flexibilidade. Se você se conectar com esses 3 ingredientes, você vai encontrar o seu jeito de se equilibrar. Afinal, a sua dose pode ser totalmente diferente da minha numa mesma situação. Aliás, essa é uma situação que acontece comigo frequentemente. Por exemplo, quando eu estou em festa, em jantar com os amigos, sabendo que eu sou uma nutricionista e as pessoas sabem que eu me cuido, aí alguém vê eu comendo um brigadeiro, por exemplo. Um amigo chega e fala: "Ah, se a nutricionista está comendo, então eu também posso." Mas espera aí, eu sei o meu ponto de equilíbrio. E será que essa pessoa também sabe? Será que essa pessoa está no seu ponto de equilíbrio, mesmo comendo um brigadeiro? O brigadeiro que eu comi pode não ter efeito nenhum diante de uma semana inteira de dedicação à alimentação e à regularidade no treino, por exemplo. E na mesma situação, pode ser que eu decida que eu não devo comer nenhum brigadeiro, afinal, no dia anterior eu comi uma sobremesa num jantar. E aí, para equilibrar, eu preciso agora realmente não comer nenhum brigadeiro.
Tá tudo bem eu não comer nenhum brigadeiro naquela situação para voltar para o meu equilíbrio, para manter-me no estado de equilíbrio. Isso é flexibilidade. E para saber isso e ter equilíbrio em qualquer área da sua vida, você precisa estar atento ao seu dia a dia. Por isso, quem come no modo automático não vai ter essa percepção do que para mim eu posso flexibilizar mais ou não. Se eu não me atentei com relação ao que eu comia ontem ou no começo da semana, como é que eu vou saber como equilibrar agora? Se você sai comprando tudo que vê pela frente, tudo que tem vontade, vai só passando o cartão de crédito, no final a fatura chega. E aí eu vejo pessoas dizendo, hoje eu vou comer certinho. E aí chega no final de semana, dia do lixo. E sai comendo tudo que nem precisa. Não faz sentido. Restrição demais. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não ajuda. Viver nos extremos é o que nos desequilibra. Equilíbrio é nos manter o mais próximo do ideal, daquilo que te leva ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo, para alcançar o seu objetivo, você precisa estar nesse ponto. Quanto mais você caminhar para um extremo ou para o outro, mais longe você vai estar daquilo que te leva para o seu objetivo. Então, a flexibilidade entra no quanto mais próximo do ideal, mais rápido e mais equilibrado e mais leve será. E aquelas escorregadas, aquelas vaciladas que a gente se permite ou que acontecem porque a gente está meio desatento. E só percebemos que passamos da conta quando não dá mais para voltar atrás. E não dá mesmo. Não adianta se fazer de vítima, ficar sentindo culpado ou dizer, eu não dou conta mesmo não. E também tem aquelas pessoas que falam, não, é só hoje. E daqui a pouco tá lá, de novo, fazendo a mesma coisa. É necessário agir como adulto, como gente grande, responsável pelos seus atos e pelas consequências. Então é o seguinte, desequilibrou, volta. Quanto mais rápido, melhor. Do mesmo jeito que quando você, por exemplo, você pega uma estrada para fazer uma viagem e de repente você percebe que está no caminho errado, pegou a estrada errada. O que você faz quando você percebe? Senta no chão e chora? Lamenta? Não, você imediatamente volta para pegar o caminho certo, não é? Então, volta, equilíbrio é movimento. Como um avião em cruzeiro, um malabarista na corda bamba, esse movimento deve ser exercitado constantemente. Nós devemos aprender esse equilíbrio, desenvolvê-lo todo o tempo, sempre. Para cada situação, uma dose, para cada relação, uma sintonia e para cada objetivo, uma flexibilidade. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, mais natural, mais espontâneo, mais leve. Comece já a exercitar esse seu ponto de equilíbrio, essa percepção da dose, essa sintonia e a sua flexibilidade. E tenha consciência que toda mudança, todo processo gera um certo desconforto. E no início é necessário uma disciplina. E nem preciso dizer que é muito mais fácil viver no modo automático, né? Fazendo tudo do jeito que dá vontade, do jeito que é mais fácil, sem olhar para o seu equilíbrio. Mas e as consequências? Você precisa confiar que você é capaz de desenvolver o seu equilíbrio. Exercite isso constantemente, a partir de já. E eu te desejo todo sucesso nessa sua caminhada. E se eu te ajudei com esse vídeo de alguma forma, deixe seu comentário, alguma dúvida e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que veio à sua mente no momento que você estava me escutando. Eu te vejo no próximo vídeo.